Fala pessoal, dia 9/4, quarta-feira, Libertas Novas pra gente, como sempre, conversar sobre uma notícia específica, um acontecimento em específico, e hoje vamos falar do Big Alex, como estão chamando, né, nos jornais americanos o Alexandre de Moraes, né, o Xandão virou Big Alex, e a gente vai conversar sobre essa entrevista que ele deu, essas fotos que estão aí chamando a atenção, né, o fotógrafo até pagou o post, mas essas fotos aqui do Alexandre de Moraes, o pessoal até começou a brincar, a fazer algumas comparações, aqui a página do Léo Dias falou que foi comparado a personagens como o Conde Drácula e outros aí da história. Mas essas fotos foram feitas para esse jornal. A gente vai tentar entender o porquê que ele deu essa entrevista. Tem coisas interessantíssimas nesse jornal. A gente vai falar só de algumas. Mas por que será que ele deu essa entrevista? Né? Claramente ele tem um impacto aí, né, na questão do Donald Trump e Elon Musk. Ele é o cara que realmente foi contra o X. Então o Elon Musk odeia o Alexandre de Moraes. E o Donald Trump também o processou através aí da questão do Rumble. Tem um monte de coisa a serem aí faladas no vídeo de hoje, né? E Alexandre de Moraes posa para a revista americana The New Yorker e causa polêmica. Aí já começa, como a gente falou, estão comparando a ele aí com certas personalidades e coisas do folclore. E aqui ele diz, ó, quando eu me tornei ministro da Justiça, todo mundo da esquerda me chamava de o quê? Golpista, né? Que era o Temer e ele. E agora eles me odeiam. E agora a direita que me odeia. E a gente vai tentar entender por que a esquerda chamava ele de golpista. Como ele diz aqui, ó, a revista ressalta que a chegada de Moraes ao STF passa longe da percepção bolsonarista de que o ministro é um defensor da esquerda. Anderson escreve que a ascensão nacional de Moraes acontece com a chegada de Michel Temer à presidência em 2016, após o impeachment de então presidente Dilma Rousseff. Tá? Então o que a gente vai ver aqui nessa situação toda? É que Alexandre de Moraes, ele começou com Alckmin, né? Era o secretário aí da Segurança Pública, e de lá para cá ele só vem subindo até que chegou através do Temer a esse poder que ele tem todo, e o STF já há muito tempo vem trabalhando de uma forma diferente. Antigamente as leis têm que ser interpretadas sem fugir muito. O STF ele começa mais a ter uma visão, uma interpretação mais ampla da coisa, e o que isso dá poder. O judiciário hoje tem muito poder. Então o que acontece? Antigamente o Temer e o próprio Alexandre de Moraes eram chamados de golpistas, porque eles estavam em uma esquerda que era a esquerda social-democrata. Então eles viam como PT, eles poderiam perder espaço. Só que eu acho que a coisa mudou bastante. A partir do momento que o Geraldo Alckmin, que era um cara ferrenho, crítico do PT, do Lula, começou a gritar Lula e enaltecer o Lula, e Geraldo Alckmin foi completamente apagado. Alguma coisa aconteceu para essa virada de chave que esse pessoal, Temer, Moraes, Alckmin, que o Temer já foi vice da Dilma, tá? Eles não eram tão distantes, mas aparentemente se tornaram só uma coisa só, né? Claro que ainda existe a possibilidade do Moraes, quem sabe um dia, se tornar golpista de novo para a esquerda. Pode ser, é uma coisa que pode acontecer, até o próprio Bolsonaro já, vamos dizer assim, elencou essa possibilidade, ele já falou que isso poderia acontecer. Só que qual que é o problema? O mundo ele vem se formando vamos dizer assim, o Donald Trump, ele não sei se ele vai aceitar o que vem acontecendo no Brasil. Então, muito provavelmente, o que essa entrevista, inclusive, diz, né, do Moraes e os Estados Unidos, é que o Moraes, o próprio Alckmin, o próprio Temer, todos eles aparentemente vão tentar se blindar atrás do PT e do Lula, né? Eles vão se unir para poder enfrentar essa força que vem lá dos Estados Unidos. E olha só o que diz o Alexandre de Moraes. Se eles mandarem o porta-aviões, aí a gente vê. Se o porta-aviões não chegar até o Lago Paranoá, não vai influenciar a decisão aqui no Brasil. Completa o ministro, referindo-se ao Lago de Brasília, que pode ser visto desde o seu escritório no STF. O que a gente diz? Essa fala é uma fala irônica, uma fala meio que debochando da situação, mas é algo extremamente sério. Então, isso significa o quê? Que Alexandre de Moraes ainda não recuou o suficiente. A gente vê algumas prisões domiciliares, com a questão da Débora, ele deu uma recuada, mas ele ainda está muito firme e aparentemente o plano dele, ou o barco que ele tinha de ser chamado de golpista, está se distanciando um pouco mais. Aparentemente, com essa fala, ele está querendo dizer que é o seguinte: a gente está aqui e se não vier um porta-avião, a gente não vai mudar nada. Vão processar. Ou seja, ele está bem tranquilo nessa posição, apesar de, como a gente fala, dos seus recuos, né? Da questão da Débora, da manicure e de outros nomes. Que a direita, ela levanta esses nomes
Ele começa a falar, e aí o Moraes vai lá e simplesmente, no número centenas de pessoas que estão naquela situação, ele pega uma e anula. Então, imagina, todo mês a direita pega um nome. Mesmo assim, daqui a anos ainda, se ele ficar nesse chove e não molha, ele ainda vai ficar tranquilo. Claro que essa fala da questão do porta-aviões é uma coisa meio simplista, né? Uma visão meio simplista da coisa, porque tanto os Estados Unidos quanto a CIA, ela tem muitas formas de pressionar o Brasil, não só o Moraes, tá? Porque muito provavelmente quando a coisa escalar, eles vão apontar para o Brasil. Não importa se é presidente, os poderes, eles vão falar assim, ó, Brasil, ou você se ajusta, ou a gente vai começar a fazer o quê? Sanções, como eu sempre falei para vocês. A própria lei Magnitsky é uma coisa que vem sendo aí a falada muito, repetida bastante, e pode ser usada. Só que não só isso. Nunca se sabe o poder da CIA. A CIA, eu acredito que nessa mudança de Biden para Trump, existe uma modificação toda da CIA, uma fragilidade momentânea para a troca de poderes e de cabeças dentro da CIA. Só que a CIA ela nunca foi boba. E muita gente fala, será que eles escutam telefonemas? Será que eles estão de olho em personalidades? Será que eles sabem o que cada um faz aqui no Brasil? Sei lá, pode ser uma coisa meio James Bond, uma coisa meio surreal, mas eu acho que a inteligência americana ela tem muitas formas de saber exatamente o que acontece no Brasil. Quem conversa com quem que faz aí acenos, tem muitos acenos acontecendo no Brasil, e eles vão percebendo quem é confiável, quem não é confiável, quem está aí apto a participar desse plano, dessa nova América, que é a do Trump, nesses próximos 4 anos, que muita coisa vai mudar. A CIA vai se fortalecendo, uma movimentação diferenciada, limpando o woke à esquerda que ia dominando tanto o Pentágono quanto a CIA. Elon Musk participando de uma limpa e a questão das tarifas, que no dia de hoje temos aí 104% para cima da China. Então, o que mostra essa entrevista do Alexandre de Moraes para o The New Yorker? É uma posição um pouco mais agressiva, mas ao mesmo tempo de recuo estratégico em alguns nomes da anistia, mas ele sim está se formando um bloco com o PT, com o Lula, e que aparentemente, se existir um recuo ao extremo de alargar a esquerda e ser chamado novamente, né, de um golpista, está cada vez um pouco mais distante. Ele aparentemente, ao falar isso aqui sobre os Estados Unidos, está bem confiante que não acontecerá nada. Ou ele está preparado para o que vier dos Estados Unidos, ele vai tancar. Ele vai falar assim, não, eu vou aguentar essas sanções, eu vou aguentar isso e aquilo. Só que o Brasil é muito grande. Né? Então, tem muitos nomes aí, dependendo do que os Estados Unidos fizer contra o Brasil, tem muitos nomes aí a serem acionados. Né? O Congresso, se aparecer sanções contra o Brasil por causa de movimentações políticas do STF, será que o Senado vai ficar apenas olhando? Qual que é a influência real dos Estados Unidos em relação ao Brasil? Mas uma coisa é certa, os Estados Unidos ele tem aí, só você ver o PIB dele, o tamanho, ele tem um poder absoluto sobre o mundo. Ainda mais sobre o Brasil. Então, se o Brasil, vamos dizer assim, vamos enfrentar os Estados Unidos, falando em questão de porta-aviões mesmo, não dá nem pro cheiro. O Brasil, ele não resiste nada, tá? Eu acredito que é até pior, né, do que um conflito entre Ucrânia e Rússia. Mas, de qualquer forma, olha o que a gente acha aqui também, porque provavelmente você que é fã do meu canal já deve ter olhado a thumb e visto que tem coisas diferentes na thumb, já viu alguns sinais aí, né? E a gente vai ler isso aqui, né? O que acontece? A Alexandre de Moraes, né? Apareceu lá a camisa do Corinthians, e aí tem algumas imagens que ele tem, né? Essas imagens são o quê? De Xangô e Exu. E aí ele falou para o jornalista, é lei e ordem. Só que o jornalista muito inclusivo e consciente, sabendo, falou que Xangô não é o deus da guerra. E o Moraes simplesmente sorriu e levou o cara para a porta. Vamos embora. Não respondeu. Então, é aquilo que eu falo. Existem movimentações aí e escolhas que a gente tem que ficar de olho, né? Os caras têm a sua crença, né? O que eles acreditam. Então, tudo tem um motivo para as coisas. Inclusive, nessa última manifestação, Bolsonaro levou até um pai de santo lá para cima do trio elétrico, lá do caminhão. Enfim, apesar de tudo, do New Yorker também fala que as investigações, né, do Moraes às vezes passam, né, dos limites da sua autoridade, né, da questão de bloquear 100 perfis, etc. Então,
De certa forma, o John Lee Anderson, ele mostra aí certa admiração e respeito ao Moraes, muito provavelmente porque ele deve ter um posicionamento de esquerda contrário ao Donald Trump, mas ao mesmo tempo, né, os caras eles são um pouco conscientes, tem que tomar cuidado, e nunca se sabe, né, porque o John Lee Anderson tá aí falando, colocando essas fotos tão imponentes aí, só que nunca se sabe o dia de amanhã. Pode ser que a movimentação americana seja tão ferrenha, e o porta-aviões venha voando até pousar no lago, que pode ser que do nada o Moraes ele tenha que ser chamado de golpista novamente pela esquerda. Não sabemos. Mas daí, as fotos, muito interessante a questão religiosa aí dele, das imagens que ele tem e como ele falou para o jornalista lei e ordem, e o jornalista muito prontamente sabia o que significava tudo isso aqui. E quem é fã do canal, quem me acompanha, quem é membro do canal lá, sabe muito bem o que significa tanto a thumb que eu tenho quanto essa questão das imagens. Mas de qualquer forma, é isso que a gente tem no Brasil. A gente está vendo movimentações americanas em relação ao Brasil de tarifas que foram, vamos dizer, pequenas em relação, né, todo o movimento, porque a gente tem aí toda uma questão de triangulação de produtos da China para o Brasil e para os Estados Unidos. Muito provavelmente a China com esses 64% vai fazer o quê? Mandar para o Brasil mandar aqui, mandar para os Estados Unidos. Então, vamos ver o quanto aí os Estados Unidos está preparado para enfrentar essas pequenas empecilhos na sua questão de domínio, né, do Império Americano, que sempre teve essa questão de controlar regiões. E o Brasil ele sempre foi controlado, um pouquinho mais autônomo, né, sempre aparecendo, até em 64, até com Dilma, com bastante movimentação para domínio total da esquerda, sempre chegando próximo. Mas chega os Estados Unidos e fala, não vai acontecer. Não sei se Moraes, né, nessa questão da esquerda, ficará até o fim junto do PT, MST, Lula, etc. E o Brasil possa se tornar extremamente vermelho, como nunca antes visto, que muito para pessoas de direita seria o fim do Brasil, né? Então, vamos ver quais são as movimentações, mas é muito interessante todas essas questões de fotos, né? Porque muita gente estava apostando no recuo dele. O recuo aparentemente só é estratégico, em questão de anistia, algumas penas foram aí para prisão domiciliar. Mas acredito que ele ainda tem bastante ânimo para enfrentar os Estados Unidos. Resta saber o que Trump fará. Se ele vai avançar ou se as coisas automaticamente, através de movimentações do Trump e de sanções contra o Brasil, se continuar com essa parceria da China, se os Estados Unidos vai conseguir controlar. Enfim, Trump tem muita coisa a fazer. São coisas bem difíceis o que ele tem feito, da questão das tarifas, e é algo perigoso e a China está cada vez mais ferrenha contra ele. Vamos ver. Amanhã a gente conversa no vídeo de notícias sobre essa questão dos 104%. Né? É aquilo que a gente viu assim, o Donald Trump ele não vai recuar. Como eu falei pra vocês, ele não tá numa posição de tipo assim, não, os caras brigaram comigo, então eu vou mostrar fraqueza. Ele não vai mostrar fraqueza pelo visto, até porque começou agora. Então, mandou 104% e vamos ver o que acontece com a China. Lembrando, o Brasil está se tornando um dos maiores parceiros da China. Vamos ver como a gente fica nessa história também, tá certo? Muito obrigado pela sua visita, pelo seu carinho. Esse foi aí a nossa análise dessa questão aí, por que Moraes deu essa entrevista e por que ele falou de porta-aviões. Ele está realmente com essa confiança toda contra os Estados Unidos? Será que a lei Magnitsky não fará efeito? Se não fará efeito, qual será o próximo passo dos Estados Unidos para manter o controle aqui no Brasil? Não sabemos. Link da Amazon, clicou, navegou, comprou, ajudou o canal, está aí na descrição, comentário fixado. A gente se fala em breve. Muito obrigado e até mais.